E voltamos com a saga de Desvendando a Cosmere e dessa vez com Warbreaker. E Warbreaker é um dos livros mais recentes do Sanderson que eu li, que eu gostei e achei ele impressionante, e como a magia é imbuída e ela é trabalhada na história, pra mim é de uma forma sensacional, e eu queria trazer exatamente aqui como essa magia se relaciona com toda a Cosmere. Então a ideia desse vídeo não é trazer nenhum spoiler da história, mas já fica aí o aviso que se você for sensível a spoilers, talvez possa ter algo aqui que é um spoiler pra você, mas eu não vou focar na história. Minha ideia é pegar e destrinchar o sistema de magia que a gente tem, especificamente em Warbreaker, e tentar traçar alguns paralelos que a gente tem na Cosmere. E se você gosta dessa ideia de trazer mais vídeos sobre a lore da Cosmere, deixa aqui embaixo nos comentários qual seria o próximo vídeo que você gostaria de ver, se tem algum mundo, algum outro sistema que você gostaria que fosse mais trabalhado. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse de Mistborn, se você tiver interesse e quiser ir lá dar uma olhada. Já tenho Desvendando Mistborn e agora nós vamos para Desvendando Warbreaker. Oi, eu sou o Grinsaur e hoje nós estamos em Nautis, mais um planeta aí dentro do sistema da Cosmere, dentro do universo, melhor dizendo, da Cosmere, dentro do sistema nautiano, né, que é onde está Nautis, o planeta em que se passa a história de Warbreaker. E aqui nesse sistema é onde nós temos a atuação e a influência da Shard Endowment. E aqui já fica o aviso que eu não achei a tradução oficial dessa Shard, eu ainda não sei se ela apareceu de forma oficialmente em algum livro, eu não li todos ainda da Cosmere, então eu deixo aí caso você queira trazer o nome traduzido se você souber, tá? Eu peguei aqui algumas traduções que pode ser traduzida como Endowment, né? Porque geralmente a gente tem alguma característica maior, como por exemplo o ódio, a honor, né? A honra, a gente tem a ruína, a preservação, enfim. E Endowment seria basicamente a doação, o dote, um dom. E vai fazer bastante sentido com o sistema de magia desse mundo, né? Então vamos explicar um pouco melhor o que é essa Shard. E bom, essa Shard é uma das 16 Shards, obviamente, que a gente tem do espalhamento de Adonausium. E aqui é uma curiosidade que eu achei pesquisando para fazer esse vídeo, que essa Shard seria a Shard que o Royd teria pego caso ele não tivesse abdicado de ter algum dos poderes, né? De ser um vessel, de ser um portador de uma das 16 Shards, né? Então bastante interessante ver também como a personalidade do Royd entraria com a ideia do que a Endowment faz ali em Warbreaker. E a influência dessa Shard significa que nós vamos ter um sistema de magia específico para Warbreaker que se difere dos outros, porém ele compartilha elementos em comum, como por exemplo a grande força central que gere toda a Cosmere, que é a investitura. E para começar a falar, a gente tem que falar de uma coisa muito importante dentro do sistema de magia, que são os breaths, os sopros, né? Então cada pessoa, se você imaginar, ela nasce com um sopro, um breath, uma alma, digamos assim. E o sistema de magia vai se basear no número de breaths que cada pessoa comporta. E o sopro, né, para aproveitar e traçar um paralelo, ele é como se fosse uma unidade de investitura que cada pessoa tem e já nasce com ela. É realmente como se fosse a alma daquela pessoa. É literalmente uma força vital que vai fazer com que cada um possa simplesmente viver. Porém, para essa história é crucial a gente falar que esse sopro, ele pode sim ser transferido. Porém, é importante dizer também que quando a pessoa ela transfere o sopro de uma para outra, ela não consegue transferir uma única unidade, ou ela não consegue escolher o quanto de sopro que ela vai transferir. É tudo ou nada. E quando você transfere todo o seu sopro, você basicamente se transforma numa pessoa cinzenta, que é uma pessoa sem essa força vital, sem necessariamente ter essa alma. E isso vai ser muito importante em Warbreaker, porque como a gente tá no sistema, né, principalmente ali na cidade principal que a gente tem, os deuses, né, são pessoas que eu vou falar depois mais para frente, que são os retornados, né, mas eles são considerados deuses e as pessoas doam os seus sopros para esses deuses para que eles possam se manter vivos. Mas mais sobre os retornados no final do vídeo. Tá, mas o que acontece se uma pessoa ela começa a acumular sopros? E é aqui que a gente começa a ter as excentricidades dentro de Warbreaker, que é o sistema de magia em si, que a gente
gente tem o sistema de Heightening, que seria basicamente uma elevação espiritual, digamos assim. E esses níveis de elevação espirituais vão fazer com que você desenvolva habilidades específicas dependendo do número de breaths, de sopros que você tem no seu corpo, na sua alma, enfim. E um exemplo disso é que, por exemplo, com 50 sopros, e aqui são números aproximados, tá? Mas aproximadamente com 50 sopros você começa a ver a alma, você começa a ver e identificar o quanto de sopro aproximadamente outras pessoas elas têm. Então, esse é o primeiro, é um poder um tanto quanto simples, porém ele já permite que você veja algumas coisas, a alma das pessoas, você consegue identificar quem são, por exemplo, as pessoas mais poderosas, né? Geralmente essas pessoas que têm apenas um número menor de sopros são muito usados ali na história de Warbreaker como pessoas, por exemplo, que vão fazer a barragem, vão ser tratados como seguranças ali para entrada de eventos, para entrada no grande palácio, né, que a gente tem o Warbreaker. Então assim, essas pessoas conseguem identificar o quão importantes são outras pessoas, porque basicamente o quanto mais sopros você tem, mais importante você se torna, por meio que você acumula mais força vital de outras pessoas. É realmente uma linha direta assim de quantidade de sopro com o seu poder. E aproximadamente ali com 200 sopros, por exemplo, é quando a gente começa a ver indícios do desenvolvimento de Pitch Perfect, né? E não é aquele filme dos anos 2000, mas sim a habilidade de ouvido perfeito, de você conseguir ouvir as tonalidades perfeitas de qualquer som que existe, né? Então, se alguém derrubou uma moeda, você consegue saber qual é a tonalidade que dá aquela moeda. E aqui a gente começa a ver o como esse sistema de elevação começa a trazer os dons que a gente viu lá na shard do Endowment. Então você começa a ter essa ligação de ter um dom específico que você vai adquirindo conforme você vai segurando mais sopros, vai portando mais sopros. E o número aproximado que, né, tem até uma tabelinha que eu vou estar deixando aí pra vocês, que uma pessoa pode atingir o máximo assim, e na verdade depois disso não, pelo menos pra gente ainda não sabemos se existe algo além daquilo, mas é basicamente 50 mil sopros, que é quando a pessoa atinge um estágio de elevação maior, assim, uma elevação perfeita, digamos assim, e ela até retarda o envelhecimento, se transformando quase em imortal, e ela vai adquirir ao longo do caminho de adquirir sopros, né, uma habilidade muito importante, que é o que a gente vai falar agora, que é o Awakening, o despertar. E basicamente o despertar é a habilidade de você despertar algo que está dormindo, digamos assim. Mas despertar pode ser usado, por exemplo, com objetos. Então vamos supor que eu tenho um pano ali, eu posso misturar um comando mais sopro mais a cor daquele objeto, que muitas vezes ela é retirada do objeto, e tudo isso vai fazer com que aquele objeto, uma vez inanimado, se torne animado e vá obedecer o seu comando. Então isso é o princípio do Awakening. Mas é importante dizer que esse comando, o quanto mais complexo o comando for, mais difícil e mais sopros você tem que usar para despertar aquele objeto inanimado. Então você tem que pensar bastante antes de usar, porque aquilo pode drenar toda a sua força vital se você não souber utilizar o comando de forma correta. E dentro do despertar também a gente tem uma outra classe de Awakening, que são os Lifeless, os sem vida, que basicamente são pessoas, né, que estão já mortas e você consegue, utilizando sopros e um comando, despertar elas para que elas sejam os seus, enfim, mordomos, os seus criados, os seus guerreiros muitas vezes. E se eu não me engano, e aqui podem me corrigir nos comentários se eu estiver equivocado, mas no livro existe uma explicação que se você fizer um objeto, por exemplo, o mais próximo possível de um corpo, então se você fizer com ossos, por exemplo, ou fizer com pele, é mais fácil de você transformar num Lifeless do que, por exemplo, tentar fazer um pano virar um Lifeless, né? Tanto que é o conceito depois que a gente vai ter da Nightblood, mas mais sobre a Nightblood um pouco depois, porque ela é um pouco mais complexa. E uma curiosidade é que os Lifeless e a criação desses Lifeless, eles foram descobertos na Many-War, que é uma guerra que ela se passou 300 anos antes do que a gente tem a história de Warbreaker em si, e ela é bastante citada na história em si, e foi ali então que os exércitos começaram a usar os sem-vidas
E também teve a descoberta do Ichor Alcohol, que era uma substância para manter esses lifeless vivos, entre muitas aspas, né? Mas manter eles despertos ali por mais tempo, sem que eles se deteriorassem, enfim. E aí tem todo um rolê sobre botar eles na pedra, enfim. Se você quiser saber melhor sobre isso, eu realmente recomendo que você vá ler o livro, porque aí eu já entro em territórios de spoilers. E esses lifeless são, obviamente, manifestações sem mentes em um hospedeiro sem vida. E por que eu disse isso? Porque agora a gente vai falar de uma outra categoria desses tipos de coisas possíveis de serem despertas em Warbreaker, que é exatamente a parte senciente, ou seja, a parte com consciência. E para começar a falar sobre a parte com consciência, a gente vai para a parte que é um pouco mais fácil de entender, que é a parte de seres sem vida, pessoas sem vidas que retornam à vida de forma consciente, porém sem se lembrar do passado. E aqui é uma parte muito interessante, que é primeiro o que transforma esses deuses que a gente tem em Warbreaker nos retornados e no ponto central da história. Então esses retornados basicamente são pessoas que elas faleceram, e quando elas faleceram, elas tiveram a presença da própria Shard da Endowment, que mostrou para ela a possibilidade de um futuro em vida e basicamente deu a decisão para essas pessoas. E aí, você quer voltar ou não? E aí a pessoa decidiu se ela queria voltar ou não, e quando ela volta então como esse retornado, que é basicamente uma pessoa com um novo sopro, que ela tem que ser alimentada com sopros para ela não voltar a morrer. E aí que gera todo aquele sistema de deuses e de pessoas que vão até os deuses, que doam os seus sopros e tentam de alguma forma entender qual é o objetivo daquela pessoa, porque lembra que eu falei que a Endowment ela mostra o futuro daquela pessoa, ou uma possibilidade de futuro daquela pessoa, para pessoa decidir se ela quer voltar ou não? Então, o Returned, ele não se lembra, né, o retornado, ele não se lembra da visão que a Endowment mostrou pra ele. A gente tem um pouco disso com o Light Song, né, e ele lembra de algumas coisas que remetem, né, ele lembra de água, de barco, assim, ele lembra partes da vida passada dele, mas ele não lembra qual é o objetivo dele, e todo o rolê é que esses deuses vão buscar descobrir qual é o objetivo de vida deles e vão morrer pelo objetivo de vida deles. É basicamente isso e o motivo pelo qual eles retornaram. E esse processo, né, que eu comentei, da Shard aparecendo para os retornados, ele não é muito claro, porém foi as coisas que eu consegui reunir, tanto partindo do que a gente tem em Warbreaker, com coisas que eu encontrei no fórum que o Sanderson foi respondendo ali para as pessoas, tá? Então eu fiz um grande conglomerado de coisas que eu achei que faziam sentido e coloquei aqui. Novamente, se você tiver alguma correção, deixa aí nos comentários. E bom, nós falamos agora das pessoas que elas retornam à vida com consciência. E agora nós vamos falar do personagem que para mim é o mais interessante em toda a Warbreaker, que aliado ao Vasher é a Nightblood. A Nightblood basicamente ela é um objeto senciente, ela é um objeto que ela tem uma consciência própria. Lembra que eu comentei dos objetos que não têm consciência, mas que eles controlam um comando? Basicamente o que aconteceu é que nós tínhamos 5 sábios ali, antigos, que estudavam a relação do sopro com esses objetos, e um deles sendo o Vasher, um deles sendo a esposa do Vasher, e foi mal, não lembro o nome agora, mas eles fazem experimentos ali e conseguem identificar como criar, o quanto de sopro você precisa usar para criar um objeto senciente. E ali naquele momento em que o objeto senciente ele é criado, você também precisa dar um comando para ele que ele saiba o que fazer e para que ele saiba onde mirar suas ações. E basicamente o comando da Nightblood é o mais incrível e perfeito que poderia ser, que é simplesmente destrua o mal. E pra mim isso é o que faz a Nightblood ser um personagem tão interessante, de o que é mal, o que é o mal, como um objeto que só sabe destruir o mal conseguiria ter essa relação de o que realmente é mal ou não. E pra mim esse é um dos pontos que, além de tudo que a gente tem dos breaths, das cores, né, que vão ganhando mais vida conforme mais sopros você vai tendo e você vai identificando os detalhes nas tonalidades, você vai encontrando nuances que antes não eram possíveis de ser vistas por você ter menos
sopros. E aí a gente tem a Nightblood. Pra mim isso é sensacional, foi uma história muito divertida nesse sentido de ler, muito interessante e que me fez querer entender melhor como funcionava e quem tava por trás ali, né? Qual era a shard por trás de Nautis, né? Do sistema nautiano, porque em Warbreaker eu vou dizer, a gente tem quase nenhuma presença dessa lore assim, né? Eu não sei, eu sei que tem histórias e tem mais novelas de Warbreaker que eu ainda não li e talvez ali possa ter mais informações, até em Arcanum Bound talvez possa ter mais informações, mas eu ainda não li e me parece muito interessante a forma como essas coisas se relacionam e as pessoas com esses sopros aumentados, né? E bom, como eu disse nesse vídeo, eu não ia entrar em detalhes sobre a história em si de Warbreaker, mas se você quiser ver uma review que eu fiz até meio que recente sobre Warbreaker, eu vou deixar aqui o card e vou deixar também aparecendo a thumb aí na tela se você quiser dar uma pesquisada. Lá você tem muita mais informação sobre o que acontece na história em si. Aqui eu só quis dar uma passada sobre o sistema de magia de modo geral, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de certa forma para vocês. Queria também passar aqui para avisar que se você quiser apoiar o canal, né, e apoiar aí a continuação desses vídeos, deixa também nos comentários, tá? Que ajuda bastante aqui e me ajuda a entender se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. E também, mais uma vez, deixa aqui embaixo se você quer ver algum outro sistema específico. Não me pede Stormlight Archive, tá? Eu já vou avisar, porque eu pretendo fazer em Roshar bem mais pra frente, tá? Agora eu não sinto que eu estou pronto pra falar ainda sobre Roshar, porque ainda tem muita coisa em aberto. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E é isso, um abraço e até a próxima.